O sucesso deixa rastros. Então, qual é o segredo do sucesso? Siga mais ou menos as pegadas de quem tem sucesso, né? E daí que eu me motivei a vir aqui conversar com o senhor, porque eu sei que nem toda farmácia que vai lhe ouvir vai querer ter uma distribuidora, né? Então, assim, eu pergunto para o senhor assim, hoje, quais são os critérios que o senhor usa na hora que tem que tomar uma decisão de investimento, na hora que tem que tomar uma decisão estratégica de crescer, avançar ou recuar, né? Mas que dica que o senhor daria para o pessoal da farmácia? Já que as pessoas me perguntaram, que isso serve para todos, que disse assim, o senhor se considera realizado? E eu respondi, aquele que se considera realizado está pronto para morrer. Você já cumpriu a missão, já fez tudo, né? Eu disse, não é por aí. É verdade. Eu digo, o que eu realizei até aqui já é passado. Tomara que permaneça por muito, muito tempo. Eu tenho que pensar o que eu vou fazer daqui para frente. Bom, para aquele que vai nos ouvir, especialmente pessoal de farmácias, eu estou muito ligado nisso aí e tenho 66 anos de trabalho nessa área. Eu acho que as pessoas que vão ver isso nessa área vão gostar. Por quê? Porque eu nasci de uma família muito humilde, aqui em Pouso Alto, a 10 quilômetros aqui de Tubarão. Meu pai era lavrador, nós éramos uma família de 10 e eu era o caçula da família. Meu pai morreu, eu tinha 4 anos. A minha mãe começou a fazer doce para nossa sobrevivência e aos 13 anos ela me matriculou aqui no grupo escolar Hercílio Luz e eu fiz o meu 4º ano primário ali. Como na época era difícil de transporte, eu vinha de ônibus, era de estrada de chão, levava 1 hora, 10 quilômetros, você vê como é que era. Vinha de manhã e voltava à tarde. Eu tinha uma tia aqui, então minha mãe preparava lá um lanche para mim, às vezes um pedaço de carne na farinha. Chegava ali, ela fazia um pirão para mim, eu almoçava, ia para a aula, de tarde pegava o ônibus e ia embora. E a minha mãe, quando ela vinha vender doce, eu vinha com ela e tinha aqui vários fregueses. E tinha 2 fregueses que tinha farmácia. E um dia ela conversando com um, eu estava presente, aí ela perguntou, ela chamava-se Ageu da Silva Medeiros. Não sei se o guri está estudando, ela disse, ele terminou agora, mas não vai estudar mais porque não dá, os ônibus são muito caros, eu vou arrumar um trabalho para o meu filho. Aí ele disse assim, manda ele fazer volta para mim aqui na farmácia. Fazer volta, hoje chama-se office boy, é um nome bonito. E aí eu vim, comecei, nunca esqueci a data, 12 de 1950, eu tinha 13 anos. Hoje menor não pode trabalhar, mas pode ficar na rua fazendo malandragem, dando droga. Aprende-se cedo quando começa a trabalhar cedo e eu hoje agradeço a minha mãe por, aos meus 13 anos, arrumar um trabalho. Resumindo, eu fiquei ali 18 anos nessa farmácia. Mas o que aconteceu? Eu varria a farmácia, lavava vidro para botar remédio. Naquele tempo, 80% era manipulado, 20% acabado. Os acabados eram biotônico, Sadol, Capivarol, Pílulas e assim tal. E eu fui para o balcão, entender? Depois eu fui para a manipulação. Tinha lá a farmacopeia brasileira, eu era muito curioso, eu praticamente decorei essa farmacopeia brasileira. Ensinava tu fazer as fórmulas para aquela doença que se propunha e, de acordo com a idade, a dosagem para se tomar. Hoje é vigilância sanitária, naquele tempo era departamento de saúde pública. Com a carência de farmacêuticos e médicos, tinha um curso, chamava-se prático habilitado de farmácia. Nós fomos em 18 fazer esse curso 1 semana em Florianópolis, eu fui o 2º da turma. Quando eu tinha 20 anos, eu já tinha um certificado na mão que me permitia abrir farmácia e trabalhar por conta própria. Comecei a fazer a contabilidade lá da farmácia, que era pequena. Meu patrão tinha várias salas e apartamentos locados, eu passei a cuidar daquilo, eu fazia contrato, acrescentava a cláusula, tirava a cláusula, acertava aluguéis lá, renovação. Fazia bem mais do que eu passei a fazer tudo aquilo que o patrão precisava. Tudo. Olha, que dica show de bola, né? O que aconteceu? Aconteceu que eu me casei, tive 3 filhos, e aí começou a surgir os planos de automóvel, os consórcios que eles dizem, que até hoje ainda existe, e a febre era o Volkswagen, o automóvel Volkswagen. Um amigo me convidou, eu entrei num consórcio, 200 participantes, saía 2 carros por mês, mais os lances. Aí fiz um carro, daqui uns 4, 5 anos eu vou ter um carrinho. Hoje quem não tem carro tem vontade de ter, você imagina naquela época. Para minha surpresa, na primeira reunião saiu a bolinha que o cara tinha marcado para mim lá, número 5.
Eu ganhava 2 salários mínimos, cara. O Quinha hoje deve custar 20, 25 mil, né, na época, novinho. O que eu vou fazer? Eu comecei a pensar, né? Meu patrão perguntou, o que tu vai fazer? Eu digo, olha, uma coisa é certa, eu ficar com o carro eu não vou porque eu não posso manter o carro. Estou casado, 3 filhos, ganho 2 salários, pago a prestação do carro e mais um carro. Não tem. A vaidade tem um preço. O que eu fiz? Eu vendi o carro, né? Vendi o carro, botei o dinheiro no banco e comecei a pensar, o que eu sei fazer? O que eu sei fazer é vender remédio. Aí eu falei para o meu patrão, digo, eu vou registrar uma firma e nas horas vagas, eu andava de bicicleta, nas horas vagas eu vou fazer a listinha dos medicamentos que eu vou comprar e vou vender na farmácia. E aí apareceu um viajante da Bayer no dia seguinte, que eu tinha registrado a firma, tinha um produto que saía muito, era um anti-eumídico para verme chamado Uvilon. Eu comprei uma quantidade de Uvilon, ele vinha 30 dias depois, não veio 45 dias, já era outro fazer a cobrança. Em 20 dias eu vendi tudo e cobrei aquilo. Aí ele falou para o viajante da Rex, o empregado do Ageu está comprando e pagando com desconto. Ele foi lá me vender Novalgina, eu já tinha 2 produtos. O da Rex, o da Sidney Rose, o empregado do Ageu está comprando e pagando com desconto. O cara foi lá me vender Sonrisal, Saldeandro. Quando eu vi, eu já estava com uma porção de produto. Né? Aluguei uma sala do meu patrão, botei um vendedor, botei 2, botei 3. Resumindo, hoje nós temos 700 pessoas aqui na empresa, interno e externo. 700 pessoas aqui? 700 pessoas interno. Aqui é a administração. O nosso centro de distribuição é aqui na área da antiga Santa Cruz, onde tem um shopping ali. Temos uma filial em Santa Cruz do Sul, que atende todo o Rio Grande do Sul. E a empresa agora, 1º de abril, completou 48 anos. Mas por que isso aí deu certo? Desde que eu montei a empresa, como eu não tinha avalista, não tinha nada, eu botei que eu tinha que fazer certo. Pagar os impostos certo, pagar funcionários em dia, pagar os meus fornecedores em dias. E o respeito às pessoas. Isso aí foi o que mais somou até hoje, porque hoje parece assim que a minha figura, né, eu me colocando do outro lado, parece que a minha figura é mais forte do que a da empresa. Pelas pessoas que me conhecem, saber desde que eu fui. Porque eu costumo dizer que para ser um homem sério, para ser um homem honesto, não é só tu pagar os teus compromissos em dias. Para ser honesto, é tu marcar as 2 horas da tarde. Eu te atender às 2 horas. Para ser honesto, é eu dizer para ti que eu pego uma informação, eu não posso te dar, daqui um pouco eu te retorno, estou te dando a informação. Daqui um pouco tu telefone toca, eu estou te dando a informação. Isso aí é credibilidade. É verdade. Essas coisas eu implantei aqui na empresa. O telefone não pode tocar 3 vezes aqui que eu já xingo. Em qualquer departamento aqui. O telefone tocou a primeira vez, tocou a segunda, você já atende. Então essas coisas assim começou a ter crédito, né? Não, lá atende bem. Seu Genésio, aproveitando esse ponto aí, hoje entre o conceito e a prática existe um espaço grande, né? A literatura de negócio falando de como é que tem que ser, e a gente vê às vezes os outros negócios operando de forma completamente diferente. Que dica que o senhor dá hoje para o empresário, seja pequeno, médio ou grande, ou pequeno que quer se tornar grande, como é que o senhor conseguiu implantar essa visão em 700 colaboradores, ou seja, como é que o senhor consegue que eles consigam reproduzir um pouquinho do seu Genésio lá, seja na cozinha, seja no representante vendendo, seja o pessoal do marketing? Qual é o segredo disso aí, seu Genésio? É muito difícil o filho não levar adiante a figura do pai. Porque desde cedo o pai é o pai herói, o pai é o herói, o pai é todo poderoso. Então, o que o pai tem que transmitir para o filho? A figura dele, de honestidade, de pessoa correta, pessoa honesta. O filho vai nesse caminho. Não é diferente dos empresários. Os empresários têm que fazer isso. Primeiro, ele não pode estar brincando com seus funcionários. Segundo, ele tem que saber que os funcionários é que faz a coisa acontecer, não é ele. Ele é o responsável maior, mas não é ele. Ele sozinho não faz nada. Não faz nada. São os seus funcionários que fazem. Terceiro, ele tem que fazer um tratamento igual para os seus funcionários, não porque o cara é diretor e o outro é varredor que tem que ser diferente. Por que o diretor pode ir em casa atender o filho, que o filho está com problema de saúde para levar no hospital, e o varredor não pode? Aí tem que ter um sinal de igualdade. Para horizontalizar. Você tem que ter um sinal de igualdade. Seres humanos, se cortar um dedo, dói de todos eles, seja lá quem for. Então é igual. Eu classifico os funcionários e os seres humanos numa categoria ABC. Se tu tem 30 funcionários,
10 tu sabe que é bom, é excelente, vai, não precisa tu... 10 é mais ou menos. E 10 é devagar. Esses 10 que são devagar tem dois motivos. Um deles é porque às vezes são vadios e não querem. Ou então o outro lado é porque a capacidade dele não alcança. Quando nós fomos fazer o shopping, eu montei uma equipe de 8 pessoas, nós ficamos 20 meses em planejamento de plano.